Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi. Como estão vocês nesta quinta-feira, 22 de abril de 2021? Aqui em São Paulo, hoje o tempo fez jus ao famoso ditado, a terra da garoa. Esfriou e está garoando. Para quem gosta, temperatura agradável, como eu gosto de fazer as filmagens aqui na varanda, acaba ficando um pouquinho mais de frio, mas está gostoso, está agradável. Vamos pro nosso giro de notícias, pessoal? Comecemos falando sobre o duro recado de Braga Neto durante a solenidade de posse do novo comandante do Exército, que foi dirigido para aqueles que querem o pior para o Brasil. Em um discurso na cerimônia de posse do novo comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na terça-feira, dia 20, inclusive eu até publiquei um vídeo aqui em que todos os generais presentes batem contingência ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, General Braga Neto, exaltou o trabalho realizado pelas Forças Armadas, em especial pelo braço terrestre das Forças Armadas, na defesa da soberania e da população brasileira. Ele citou ainda as ações das Forças Armadas no combate à pandemia, garantindo o atendimento médico e a distribuição de medicamentos e vacinas nos cantos mais remotos do país. Na presença do presidente Jair Bolsonaro, como mencionei, que não discursou, porém, o ministro aproveitou para dar um recado aos que se unem nas sombras e que têm feito de tudo para impedir o país de ser governado, como todos sabemos, e com claro objetivo de destruir a democracia e tomar o poder a qualquer custo. General Braga Neto disse: é preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. O general também defendeu a necessidade de união contra iniciativas de desestabilização que alterem o equilíbrio entre os poderes. E lembrou também que Marinha, o Exército e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões institucionais. E para deixar bem claro e completar o seu recado, o ministro foi direto na ferida dos adversários de Bolsonaro para dar uma boa cutucada e dos brasileiros que torcem contra o presidente, dizendo: enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Recado dado. Vamos agora falar sobre o Supremo Absurdo Federal, que decidiu que Curitiba é incompetente, a vara de Curitiba é incompetente, e livrou Guido Mantega, que foi acusado de receber 50 milhões de reais em propina. A segunda turma do Supremo Absurdo Federal confirmou, na terça-feira, dia 20, que a Justiça Federal de Brasília é a responsável para julgar a denúncia contra os ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega, dos governos do PT, do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Por 3 votos a 2, os integrantes da segunda turma concordaram com o entendimento do ministro Gilmar Lactopurga Mendes, que em 2019, em uma decisão monocrática, para variar, parece que essa história de decisão monocrática já tem um histórico antigo, né? 2019. Enfim, em sua decisão monocrática, Mendes julgou que o caso não era da competência da Operação Lava Jato. Por conta disso, no ano passado, 2020, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal rejeitou a denúncia apresentada contra o ex-ministro petista. Guido Mantega era investigado por ter recebido propina da Odebrecht no valor de 50 milhões de reais em trocas de refis da crise, que seria uma moratória, digamos assim, uma moratória especial apresentada aos contribuintes como uma solução, né, emergencial para as suas dívidas com a União Federal.
A PGR, a Procuradoria-Geral da República, recorreu da decisão, mas a maioria do colegiado confirmou o despacho do ministro. Na terça-feira, durante a votação, Gilmar Lactopurga Mendes chegou a afirmar que houve uma manipulação do foro, dizendo: a partir dessa modelagem de varas com supercompetências, começam a florescer ambientes de corrupção nos locais que deveriam ser focos de combate à corrupção. Isso é preocupante, alegou o ministro, justificando o seu próprio voto. Falemos agora sobre as manifestações que estão marcadas para o dia 1º de maio. O povo está se preparando para essas manifestações. Uma das pautas principais vai ser a exigência do voto impresso ao Congresso. As redes sociais de movimentos pró-Bolsonaro já estão se articulando para fazer uma grande movimentação no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, e uma das pautas é a exigência do voto impresso, auditável, nas urnas eletrônicas. A própria presidente da CCJ, da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, tem feito uma campanha intensa por assinaturas a favor do voto impresso, inclusive já conseguiu mais de 300 mil assinaturas. Outra parlamentar que está engajada nessa luta é Carla Zambelli. Ela é a fundadora do movimento Nas Ruas, que deve mobilizar membros em todos os estados brasileiros. Brasília será o local, o alvo, das manifestações, e acredita-se que será o local mais ocupado por gente de todo o país. Caravanas estão sendo organizadas e acredita-se que, portanto, que Brasília será o foco principal das manifestações no dia 1º de maio. Agora uma notícia sobre a cidade de São Paulo, mais especificamente sobre o prefeito, Bruno Covas. Desde sexta-feira, a imprensa vem noticiando que o câncer que acomete o prefeito tem piorado, foi diagnosticada metástase nos ossos, enfim, os exames têm mostrado avanço do câncer. A imprensa tem noticiado isso desde sexta-feira, e ontem, dia 21/4, foi publicado que Bruno Covas foi diagnosticado com água nos pulmões e no abdômen, que é mais um sinal de avanço da doença. Os exames realizados no prefeito mostraram, portanto, um grande avanço com acúmulo de líquido no abdômen e no pulmão. Ele está internado desde quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, aqui na capital, em tratamento contra a doença, e segundo a equipe médica que o acompanha, ele está bem, se adaptando ao tratamento quimioterápico e imunoterápico. Em uma coletiva de imprensa dada ontem, os profissionais de saúde informaram ainda que ele está despachando de dentro da unidade hospitalar. E como o prefeito apresentou emagrecimento, os médicos optaram por fazer complementação alimentar através de catéter por via venosa. Desde outubro de 2019, Bruno Covas vem tratando um adenocarcinoma, que é um câncer maligno situado aqui na região na transição entre o estômago, o esôfago e o estômago, por alguns exames já detectaram também metástase no fígado e lesão nos linfonodos. Não falarei aqui sobre o político, mas falarei aqui sobre a pessoa Bruno Covas, que é um homem novo, tem um filho novo e está sofrendo e padecendo dessa doença que está avançando cada vez mais. Lamento de coração. Voltando ao Supremo Absurdo Federal, hoje à tarde, aliás, já deve ter começado, o julgamento do recurso sobre a parcialidade de Sérgio Moro com relação às ações contra a Mula. Pela terceira sessão seguida, o plenário do STF, então, vai voltar a discutir hoje, dia 22, as questões referentes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Marcada para as 14 horas, a sessão já deve estar adiantada, já deve ter começado, E dando sequência ao julgamento que começou no dia 14 de abril, os ministros do Supremo vão decidir sobre 2 pontos. Primeiro, se os 4 processos de Mula devem ir para a Justiça Federal do Distrito Federal ou para a de São Paulo. E segundo, com a confirmação da competência e da incompetência
da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Mula, outros 14 recursos da defesa de Mula no STF perdem a razão de existir? Esse último ponto que eu citei é o que tem relação com a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Na verdade, o plenário poderá manter ou anular a decisão da segunda turma, que considerou o ex-magistrado parcial no processo do tríplex. Na semana passada, por 8 votos a 3, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a decisão do ministro Edson Fachin de que a Justiça Federal do Paraná não seria o local correto para julgar os processos da Lava Jato contra Mula, que não foi inocentado pelo Supremo. Lembremos disso. Para Fachin, o ex-presidente deveria ser julgado pela Justiça Federal do Distrito Federal. Porém, o ministro Alexandre de Moraes divergiu sobre esse ponto. Ele acredita que os processos de Mula devem ficar com a Justiça Federal de São Paulo. Agora, os ministros vão decidir o destino dos 4 processos em que Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. E quais são esses 4 processos? O tríplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, o terreno do Instituto Lula na capital paulista e o apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo e doações para o Instituto Lula. Caso decidam que a 13ª Vara seja incompetente, os outros recursos continuariam válidos? Bem, no dia 8 de março, na decisão em que foi declarada a incompetência da 13ª Vara Federal para os casos de Mula, Edson Fachin apontou que, como consequência, outros 14 recursos da defesa do ex-presidente haviam perdido a razão de ser. Entre eles está o da alegação da defesa de Mula, de que Moro foi parcial no julgamento do processo do tríplex. Os advogados do ex-presidente querem derrubar esse ponto da decisão proferida por Fachin e manter ativos os recursos. Agora, o plenário vai decidir se deve manter ou não a decisão de Fachin. O plenário não vai julgar se Moro foi parcial ou não. Os 11 ministros da corte vão dizer, na verdade, se, em razão da decisão sobre essa incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, outros 14 recursos de Mula perdem a razão de ser. E entre eles está a suspeição de Moro no processo do tríplex. Então, o que está em análise não é a parcialidade do ex-juiz, mas o recurso sobre a parcialidade. Esse debate sobre a suspeição em si, na verdade já é tema de um recurso da defesa do ex-presidente, que inclusive já foi apreciado pela segunda turma do STF, que no dia 23 de março declarou Moro parcial. O mérito dessa ação, porém, não é item da pauta do plenário hoje. Essa decisão do plenário pode afetar o julgamento que declarou Moro parcial? Em tese, sim, mas esse é um ponto bem polêmico. Em 9 de março de 2021, no dia seguinte à decisão do ministro Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes colocou na pauta da segunda turma, que é formada por 5 ministros, o recurso apresentado por Lula em novembro de 2018 sobre a suspeição de Moro. Fachin, porém, havia ressaltado que essa reclamação teria perdido a razão de ser, após ter declarado, na véspera, no dia anterior, a incompetência da 13ª Vara de Curitiba. Para o ministro, não havia mais o que ser julgado. A maioria da segunda turma, porém, discordou e julgou o recurso sobre a suspeição. E após 2 sessões do colegiado, Moro foi declarado parcial, por 3 votos a 2. Agora, o plenário do STF, que vai se reunir, os seus 11 ministros, vai decidir se os 14 recursos de Mula perdem a razão de existir após a decisão do colegiado sobre a incompetência do ex-juiz. A Carmen Lúcia, que é integrante da segunda turma e foi fundamental ao declarar Moro parcial, disse no dia 14 de abril ser contra que o plenário reavalie especificamente o recurso sobre a suspeição. Ela lembrou que essa questão já foi objeto de julgamento pela turma e essa realmente não pode voltar a ser objeto desse plenário. O plenário é o Supremo inteiro, mas não é revisor da turma, portanto não pode voltar a julgar, disse Carmen Lúcia. Esse item deverá ser alvo de debate entre os ministros na sessão de hoje. O que acontece se o plenário decidir que o recurso sobre a suspeição perdeu a sua razão de ser? Bom, nesse caso, a decisão da segunda turma, que considerou Moro parcial, vai ser derrubada.
E, como consequência, o processo do tríplex vai deixar de voltar à estaca zero quando for retomado pelo novo juízo titular da ação, que poderá reaproveitar provas, processos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Por outro lado, caso o plenário mantenha a decisão da segunda turma, o caso do tríplex terá de ser recomeçado, zerado, refeito desde o início. A pauta agora é a pandemia. Há 9 dias do fim do mês de abril, já podemos dizer que abril é o mês mais letal desde o início da pandemia no estado de São Paulo. Em meio à flexibilização do isolamento, que até relatei em um vídeo aqui recentemente, o estado ultrapassou 90 mil mortes pela Covid-19. Em meio ao relaxamento da fase mais restritiva da quarentena imposta pelo governador João Agripino Dória, o estado de São Paulo ultrapassou 90 mil mortes por Covid. E abril se tornou o mês mais letal desde o início da pandemia. E abril ainda não terminou não, viu? Faltam 9 dias para o término do mês. Até então, março de 2021 detinha o topo do ranking de letalidade, com 15.159 mortes em todo o mês. Até ontem, quarta-feira, dia 21, no entanto, abril já soma um número maior, 15.975 mortes. No dia 6 de abril, o estado registrou o recorde de mortes pela doença, ao contabilizar 1.389 mortes em um único dia. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 977 mortes e 17.123 novos casos, totalizando 90.627 mortes e 2.786.483 contaminações pela doença. Pouco mais de um ano após a confirmação da primeira morte, que foi em 12 de março de 2020. Com isso, a média móvel de mortes no estado ficou em 736 mortes diárias. A média móvel de casos de Covid representou uma queda de menos de 1% em 14 dias. E há uma leve tendência à estabilidade. Já a ocupação de leitos de UTIs continua alta. Hoje foi registrada a ocupação em 81,8%, a ocupação dos leitos de UTIs. De acordo com especialistas, quando a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva estiverem acima de 80%, o estado segue com risco de colapso no sistema de saúde. O total de pacientes internados, tanto considerando a rede pública e privada, é de 23.459 pessoas, sendo 11.009 em leitos de UTI e 12.450 pessoas em enfermarias. Apesar dos números recordes em abril, o governo Agripino Dória avaliou que os indicadores da Covid tiveram uma melhora significativa, considerando principalmente a ocupação das UTIs e o total de pacientes internados. Por isso, a gestão começou a flexibilizar as restrições da quarentena no último dia 12, quando acabou a fase emergencial, que foi mais rígida, e voltamos para a fase vermelha. Porém, a fase vermelha também foi encerrada e o governo anunciou uma nova etapa da quarentena chamada fase de transição, que entrou em vigor desde domingo. Segue aqui o link do vídeo. Assim, comércios e atividades religiosas puderam reabrir, assim como outros serviços como restaurantes, salões de beleza, academias. Esses todos vão voltar a funcionar no sábado, dia 24 de abril, e os estabelecimentos terão horário restrito e poderão receber até 25% do público máximo. Pessoal, por enquanto é isso. Foi apenas um resumo das notícias de hoje, né, algumas de ontem, de hoje. Muitas águas vão rolar, tanto na chuva, no céu aí, e também no cenário e na política, tá? Trarei atualizações assim que possível, como sempre. Agradeço a presença, a audiência e a paciência de vocês. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e ótima quinta-feira para todos vocês.